No programa Caminho de Sucesso de hoje acontece a seguinte manchete: desonerações tributárias reduz a arrecadação federal. Esta manchete nos conduz a discutir o problema tributário e, em verdade, as desonerações tributárias que reduz geralmente a arrecadação federal. E o governo, então, declara que vai injetar 146 bilhões em vários setores da economia no ano que vem, através de programas que só o Poder Executivo pode criar e cujos resultados não são avaliados, quanto à validade ou não. São chamados incentivos fiscais, ou também conhecido por desonerações tributárias, medidas pelas quais o governo abre mão de tributar um ou outro setor. Segundo levantamentos que foram realizados com base nos dados da Receita Federal, os incentivos fiscais equivalem a 11,6% da arrecadação federal, isto em levantamento de 2002. No ano de 2009, esta matéria relativa à desoneração fiscal já aproximava de 18,9%. Em 2012, no próximo ano, a conta deverá se aproximar dos 20%, conforme os números da Receita Federal consultados pelo Estado. A conta de incentivos, que era antigamente de 23 bilhões e 200 milhões em 2002, chegará a 116 bilhões este ano, veja só, e a 146 bilhões no próximo ano, em 2012. Horas, isto representa um salto de 529% de acréscimo. Vamos falar então um pouco sobre a destinação desse dinheiro. O dinheiro que passa pelo orçamento tem sua destinação discutida pelo Congresso. Os deputados e senadores têm a prerrogativa de mudar a destinação de parte desses recursos por meio de emendas à lei orçamentária. Depois de gasto, tudo é auditado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Com as renúncias fiscais, não há este rigor. Primeiro, porque não são claros os critérios de favorecimento de um setor e nem de outro. E na prática, só o Executivo pode criar desonerações. Veja só, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que proposta de medida desse tipo deve vir acompanhada da estimativa de renúncia fiscal. Mas só quem tem meios de fazer a estimativa é a própria Receita Federal. Por isso, os parlamentares não conseguem propor desonerações. No máximo, os deputados pressionam para incluir mais setores nas medidas do Poder Executivo. Além disto, as informações são precárias. A melhor fonte de dados são os relatórios publicados pela Receita, que não refletem exatamente o que o governo deixou de recolher. Desonerações são um elemento que tem crescido ano a ano, sobretudo os cortes de contribuições para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e também do PIS/PASEP. O relatório da Receita, que acompanha a proposta do orçamento de 2012, aponta 35 programas que contam com a desoneração de tributos, que vão desde o simples até a fabricação de medicamentos. Dos investimentos da Copa do Mundo de 2014, que está sendo discutido a todo momento, os benefícios e também a desoneração e leis especiais da Copa, até a fabricação de biodiesel. É mais uma conta que está no gargalo do povo, é mais um número que carreia por aí, por toda a imprensa e por todo o Brasil, e também é mais um número que não é pequeno, 146 bilhões que o governo está abrindo a mão. Mas que benefício vai trazer? Vai trazer para setores da economia. E qual é a conta? E qual é o controle que o governo tem disto? E qual é o benefício que o povo vai ter? Ou é, na verdade, esta renúncia que irá beneficiar grupos empresariais? Ou vai beneficiar setores, segmentos ou grupo de políticos? Esta é uma pergunta que fica para você. E acontece nesta semana esta notícia e esta manchete que fica para você repensar, fazer uma reflexão
e analisar para onde está indo o nosso Brasil. Do ponto de vista do programa de hoje, nós tivemos duas interessantes entrevistas. Inicialmente, tivemos a presença do professor Dr. Ademaro da Silva Barreiros, ex-presidente da OAB, Ordem dos Advogados Seccional de Subseção de Maringá, e também professor aposentado da Universidade Estadual de Maringá, na área de Direito e também na área de Economia, e advogado militante. Professor Ademaro da Silva Barreiros narrou como a sua vida foi bastante interessante, como a de um cigano. Devido à sua atividade profissional do seu pai, caminhou por todo o Brasil e aí acabou concluindo o curso de Direito na Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro. Advogado há 57 anos e estando aqui em Maringá há 55 anos. Recém-formado, aportou aqui em Maringá. Fez escola e realmente tivemos oportunidade de quem militou e quem conviveu com o professor Ademaro da Silva Barreiros de beber da sabedoria e do conhecimento deste mestre. Ele foi professor na Faculdade de Direito, professor na Faculdade de Economia e também como advogado militante. Realmente deixou escola. Qual é a escola que o mesmo deixou? É a escola da ética, escola da transparência, escola da pessoa que cumpriu sempre com seu dever, sua obrigação e, acima de tudo, caminhou sempre na senda da responsabilidade, da educação, da finesse e, acima de tudo, do profissionalismo na área do direito. Ele foi sempre realmente símbolo da ética e é daqueles que nós todos, militantes e operadores do direito, devem se espelhar para dizer que ao final da nossa missão, a missão foi realmente cumprida. O importante é a mensagem que ele deixa e também a preocupação dele com relação à questão do processo eletrônico e, naturalmente, que no tocante a esse tema, toda mudança, toda modificação realmente pode causar dificuldade, espécie, na fase de transição. Mas temos certeza que esta é uma matéria que veio para ficar e é uma realidade no Poder Judiciário e na Justiça. Entretanto, o professor Ademaro deixa realmente uma legião de alunos, discípulos, pessoal discente que teve nele um símbolo, um raio de luz do conhecimento. De outra parte, nós tivemos a professora Darcy Dias de Souza, presidente da ACIND. A ACIND é a Associação Indigenista do Brasil, com sede também aqui em Maringá. Ela mostrou como iniciou a sua saga, a sua luta, e realmente deu como exemplo que ela, professora aposentada, poderia viver apenas dos louros da aposentadoria. Entretanto, caminhou buscando, através do voluntariado, uma nova razão de ser, uma nova razão de viver. E, acima de tudo, no voluntariado, fazer um trabalho de nobreza. Mostrou que é possível nós darmos assistência e, acima de tudo, reabilitar e resgatar um pouco, vamos dizer, o espírito e a cultura de cidadania do índio. O índio brasileiro, que muitas vezes, muitos de forma graciosa, critica e diz que eles são pessoas indolentes e que têm uma série de deficiências, uma série de, naturalmente, problemas. Entretanto, o trabalho que a professora Darcy Dias de Souza desenvolve mostra que é possível resgatar e é possível dar um pouco de sentido humano às coisas. E assim, através da ACIND aqui em Maringá, são muitos e muitos índios que se formaram, advogados, professores, pedagogos, enfermeiros, biólogos, enfim, em diversas áreas. E eles, ao retornar, resgata e dão um pouco de sentido à vida para os seus irmãos da área da FUNAI e da área, naturalmente, da sua tribo. Também a professora Darcy, que realmente mostrou que leva de uma forma messiânica a sua função, tem procurado mostrar que o índio, mais do que apenas um indolente, foram os primeiros ocupantes de terra do Brasil e que nós devemos conservar a sua cultura,
conservar, na verdade, em todos os sentidos, a sua cultura indigenista, seja nas obras que eles fazem com artesão, seja na música, seja em todos os sentidos, na sua própria crença, e também é o índio um patrimônio nacional. Assim, nós deixamos para todos vocês, telespectadores que nos ouvem, esta mensagem de fé e otimismo, esse caminho que foi trilhado pela professora Darcy Dias de Souza e pelo Dr. Ademaro da Silva Barreiros, um dos nossos grandes mestres aqui de Maringá e da região. O programa Caminho do Sucesso se despede de você. Convida-os para que continue prestigiando o nosso programa, porque este programa é feito para você e por você, para que possamos ser úteis para todo telespectador que nos ouve. Convidamos-o para que nos prestigie, mande suas mensagens, suas críticas construtivas, suas sugestões também, para o site e para o e-mail que segue abaixo. E também convidamos para que na próxima oportunidade esteja sempre nos assistindo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.